turma, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas discussões sobre ensino de geografia, a nossa disciplina aqui no curso de geografia da UEPB, certo? Então, por enquanto, continuaremos na modalidade à distância, em virtude de todos os acontecimentos dos quais todos têm conhecimento, tá certo? O texto proposto para a leitura de hoje, ele nos traz essa reflexão sobre como vem sendo trabalhada a disciplina de geografia dentro do contexto do espaço escolar. Qual é o lugar ocupado pela geografia no contexto do espaço escolar? O trabalho foi retirado de uma revista, bastante recente, do ano passado, 2019, da revista Já Saberes, e os autores trazem para a gente a reflexão sobre essas questões inerentes à abordagem dos conteúdos geográficos no espaço escolar. Assim como eles também propõem que a gente reflita um pouco sobre a natureza da geografia, quais são as questões que envolvem essas dificuldades de abordagem no espaço escolar por parte dos professores do ensino básico, certo? Como nós sabemos, a geografia, enquanto área do saber, enquanto área do conhecimento, ela é apresentada dentro do contexto escolar como uma disciplina secundarizada perante as demais. A geografia sempre tem um número menor de aulas. Nas reformas curriculares, os afetados sempre somos nós. Tanto é que nessa última reforma que resultou na BNCC, nós podemos observar todo o processo de discussão até que o documento final fosse, de fato, divulgado e passasse a ser efetivado no espaço escolar. E nós percebemos durante todo esse processo as questões referentes a esse espaço que a geografia iria ocupar, se como uma disciplina independente, se como uma disciplina que passaria a fazer parte de um eixo que abrigaria outras disciplinas, quantas seriam as aulas que nos caberiam dentro do contexto do espaço escolar, do ensino básico, certo? Então, todas essas transformações, todos esses processos que acontecem, são inerentes a essa discussão e são colocados pelos autores durante a escrita deles. O trabalho também teve como finalidade apresentar uma oficina que eles realizaram em um evento de ensino de geografia lá no Distrito Federal, onde eles discutiram maneiras de se trabalhar determinados conteúdos a partir realmente dessas questões práticas do ensino de geografia, saindo do campo da abstração e mergulhando de fato em uma prática que pudesse ser atrativa para os alunos, que fizesse com que eles se interessassem pela disciplina e pelos conteúdos que ali estavam sendo trabalhados. Então, hoje os autores nos convidam a pensar exatamente como está esse ensino, quais são os fatores que norteiam esse ensino e que fazem com que a gente tenha essa necessidade constante de estar discutindo, estar refletindo sobre esse contexto. Bom, historicamente, nós sabemos que a geografia ela é uma área do conhecimento, uma disciplina que enfrentou várias dificuldades. Por quê? Porque ela nem sempre teve uma clareza com relação ao seu objeto de estudo, como já foi visto por vocês anteriormente ao longo do curso. Um dos principais impasses da geografia foi determinar de fato qual era o seu objeto de estudo. Ora, a geografia estudaria as questões naturais, a geografia estudaria as questões humanas, o que caberia, aonde estaria encaixada essa análise geográfica. Nós sabemos que durante muito tempo, essa dúvida, esse questionamento, essa discussão, essa indefinição, ela nos acompanhou e ela refletiu em como a disciplina se concretizou no espaço da escola, com toda certeza. Hoje, nós sabemos muito bem que a geografia estuda as relações entre espaço, entre a natureza e o homem. Todas essas relações que vão nos dar como produto um espaço geografizado, um espaço geográfico, que é o nosso objeto de estudo. E que hoje, para nós, é muito claro, mas durante uma boa parte da história da disciplina, durante uma boa parte da história da ciência geográfica, ficou sob uma indefinição bastante significativa.
Observação, quando eu falo disciplina escolar separadamente da ciência geográfica, é porque são duas coisas que caminham juntas, no entanto, se refletem em espaços distintos. A geografia, enquanto disciplina escolar, ela veio a surgir até mesmo antes da disciplina da ciência geográfica em si. Então, que isso fique bem claro. Um texto que pode elucidar tudo isso é o texto Século de Prática de Ensino em Geografia, da Dada Martins, tá bom? Então, nem sempre houve a clareza de qual seria o objeto de estudo da geografia. E aí, nesse sentido, a importância dela também foi questionada. Por isso, nós temos um cenário ainda de várias dúvidas, vários questionamentos, várias incertezas, várias lutas em busca de um espaço ao qual nós temos direito dentro do espaço escolar e também dentro da sociedade como um todo. Tendo em vista que o conhecimento geográfico, ele é útil em diversas situações, ele é um conhecimento repleto de aplicabilidade. Então, nesse sentido, a gente tem que ter em mente que é um processo constante de busca por esse espaço de fato para que a gente seja reconhecido, né? Para que a disciplina seja reconhecida entre as disciplinas escolares e que para o profissional da geografia, para o docente da área, fique mais fácil trabalhar com seus alunos, a partir do momento que eles entendam de fato qual é o real propósito da disciplina, qual é o real propósito de entender, de estudar aqueles conteúdos no decorrer da vida escolar, né? Muito embora a gente tenha que ter em mente também que a geografia ela é um ponto convergente entre as ciências, tendo em vista que ela é uma disciplina, uma ciência, uma área do conhecimento bastante híbrida, ou seja, a disciplina de geografia, os conhecimentos geográficos, eles tocam várias áreas do conhecimento, eles se interrelacionam com várias áreas do conhecimento. E aí, atribui ao conhecimento geográfico, esse fato atribui ao conhecimento geográfico uma natureza híbrida. Ou seja, a geografia, como dizem alguns, né? Ela bebe de várias fontes, ela analisa sob diversas perspectivas. Nós somos profissionais privilegiados, uma vez que nós temos várias possibilidades de entender a dinâmica socioespacial e sociohistórica da humanidade a partir da instrumentalização que nos é dada pelo conhecimento geográfico, tá bom? Então, uma das problemáticas muito bem colocadas pelos autores do nosso texto de hoje, ela diz respeito a algo que nós já discutimos várias vezes juntos em sala de aula, as questões que referem-se às análises da geografia física e da geografia humana. Ora, professora, são análises separadas? Não são análises separadas. Nós temos que compreender que essa dualidade, ela não existe. Aí vocês vão para os estágios, vão para a prática de vocês e percebem que no espaço escolar, muitos professores ainda trabalham essas questões naturais, essas questões sociais de forma isolada, separada. Vocês verificam diversos materiais didáticos, livros didáticos, e verificam também que muitos deles ainda nos apresentam essa perspectiva separada entre geografia física e geografia humana, como se elas não mantivessem uma relação dialética entre si, uma relação de troca que nos dá como produto a dinâmica, o fenômeno social em si, que é o que nós estudamos. Então, essa dualidade, ela persistiu durante muito tempo e ela ainda persiste hoje na prática de diversos professores, tá certo? E aí, quando eu me proponho a trabalhar dividindo geografia física de geografia humana, eu estou colocando uma barreira nessa análise que não pode acontecer de forma nenhuma separadamente. Ou seja, os fenômenos humanos, a ação humana, ela causa impactos diretos no meio natural. Sendo assim, eu não posso analisar, estabelecer uma análise, realizar uma análise
de forma dissociada. Eu preciso considerar essas duas perspectivas de entendimento para que eu possa compreender o fenômeno socioespacial como um todo. E aí, enquanto professores, na prática, como fazer isso com os alunos? Fazendo com que eles compreendam que eles são os agentes geográficos por excelência, que eles praticam geografia todos os dias, que eles usam os conhecimentos de localização, de direção no espaço, de transformação na paisagem a todo momento. Então, fazer com que eles entendam tudo isso e, a partir daí, estabelecer uma prática interpretativa, tanto de professor quanto de aluno, que enxergue, que compreenda, que entenda que não existe separação entre geografia física e geografia humana, que elas duas representam o mesmo ponto de análise e que representam, acima de tudo, a interação entre certos elementos que tem que ser levado em consideração. Então, é importante ressaltar isso aí, que essa análise, esse estudo separado, isolado, ele não deve acontecer, ele não pode acontecer. E essa prática, esse entendimento, ele tem que ser cultivado, tem que ser orientado desde o ensino básico, para que o aluno já tenha no decorrer da sua vida escolar a compreensão de que não é viável que ele olhe separadamente para certas dinâmicas climáticas sem associá-las, por exemplo, a atitudes antrópicas sobre o meio. Porque nós sabemos muito bem que certas atitudes do homem interferem diretamente, por exemplo, nesses fenômenos atmosféricos, nos fenômenos climáticos. Então, por que, enquanto docente que sei disso, que tenho consciência sobre isso, por que estabelecer essas análises de forma dissociada? Tá, professora, mas o livro didático, ele me traz tudo isso separado. Como é que eu faço? Lembrem sempre que cabe ao professor utilizar o material didático da melhor maneira possível. Nós temos autonomia para fazer isso, nós podemos utilizar esse material da maneira que nos for mais conveniente, com fins a atingir um objetivo de aprendizagem favorável, significativo, proveitoso para o aluno e para o processo como um todo. Então, enquanto professores, que tenhamos essa consciência, né? Todo essa busca por maneiras de abordagem dos conteúdos, de modo que a gente mostre para os nossos alunos que se trata de uma análise conjunta, jamais de analisar termos, fenômenos de maneira isolada, porque eles estão dispostos sobre o espaço, no espaço geográfico, e eles mantêm uma relação entre si. É essa relação que a geografia estuda. Quando a gente deixa claro para os nossos alunos que o objeto de estudo da geografia é o espaço geografizado, é o espaço humanizado, são as relações que o homem estabelece com a natureza, o encaminhamento das aulas, o encaminhamento desse processo ensino-aprendizagem, ele tende a ser muito mais proveitoso, muito mais significativo, tá bom? Esse tensionamento que a gente tanto reforça e tanto reflete sobre ele, que é representado pela dualidade geografia física e geografia humana, ele se faz presente até os dias atuais. Isso não é novidade para a gente, né? Os que já foram para os estágios, os que ainda vão para os estágios, os que estão na escola, os que têm acesso ao material didático, enquanto alunos, realmente, né, durante a vida escolar de vocês devem ter percebido que essa é uma realidade no ensino de geografia e que pode ser transformada lentamente, como eu já falei anteriormente. Tudo é um processo para o qual nós vamos contribuir. Eu espero que vocês estejam se formando para contribuir com essas questões também, tá bom? São questões epistemológicas que não possuem um espaço nas nossas discussões a partir do momento que a gente entende que nós estudamos exatamente essa interação, os produtos dessa interação, os porquês dessa interação entre homem e natureza, certo?
E aí nós temos que deixar isso bem claro, bem explícito para os nossos alunos, de modo que eles compreendam bastante sobre isso, tá certo? Essa importância da geografia tem que ser colocada por nós a partir da perspectiva de análise a qual a disciplina se propõe. Então, ter isso claro durante a nossa formação, seja inicial, seja continuada, e deixar isso claro para os nossos alunos vai facilitar bastante o nosso trabalho. Os autores mostram no decorrer do texto, citam alguns outros autores, dos quais eu acredito que vocês já tenham visto também. E os que não viram, vamos pesquisar um pouquinho sobre quem são, quais são as perspectivas de entendimento desses autores. Mas, de forma geral, eles coadunam com as ideias dos autores do nosso artigo de hoje, do nosso texto de hoje. Por isso foram mencionados por eles durante a escrita, né? Então, a geografia ela possui, de acordo com os autores, um caráter ideográfico e nomotético. O que seria isso? Esse caráter ideográfico, ele considera a individualidade dos fenômenos. Já esse caráter nomotético, ele vai partir para uma perspectiva mais racional na análise desses fenômenos. Então, nós temos que ter em mente que, além desse caráter híbrido que a geografia apresenta, desde que ela existe, essa questão de analisar sobre diversas perspectivas, de possibilitar diversas análises, de um olhar amplo, de um olhar holístico acerca de um dado fenômeno, nós também vamos ter, de acordo com os autores, esses dois elementos aí, a ideografia e essa questão de se tratar de um conhecimento nomotético, né? De um conhecimento que trata de forma racional os fenômenos e, por outro lado, que também vai tratar de uma forma mais humanizada, de uma forma a compreender os sujeitos envolvidos nos fenômenos. Percebam que nós voltamos àquela dualidade que não deve existir entre geografia física e geografia humana. Nós vamos ter uma parte que vai tratar dos fatos em si, as questões que estão postas, e uma outra que vai tratar das questões humanas, dos sujeitos envolvidos nesses fenômenos. No entanto, o objeto de estudo da ciência geográfica é o espaço geográfico e a interação entre esses elementos. Jamais tentem fazer ou proponham a alguém, um aluno, a fazer essa análise de forma dissociada, porque vai estar errado. Então, temos que ter isso em mente e temos que deixar isso bastante claro, bastante elucidado na nossa prática enquanto docentes na sala de aula. Então, todas as questões teóricas que são colocadas pelos autores no decorrer do texto suscitam as reflexões de como trabalhar de uma maneira cada vez melhor os conteúdos em sala de aula, tendo em vista todas essas características e essas necessidades da geografia enquanto disciplina escolar. Por isso que eles vêm apresentar lá no final os resultados de uma oficina que eles ministraram nesse evento lá no Distrito Federal, e a proposta foi justamente refletir quais seriam os caminhos que poderiam ser percorridos na abordagem de determinados conteúdos. Quais fenômenos nós temos, ele menciona inclusive a transposição do Rio São Francisco, que pode ser observada sob diversas perspectivas, inclusive sob a perspectiva geográfica, de interação entre homem e natureza, de transformação do espaço, de impactos causados à natureza. Então, a proposta gira justamente em nos fazer repensar como trabalhar esses conteúdos com os nossos alunos da melhor maneira, fazendo com que eles compreendam de fato o que nós estamos querendo ali construir junto com eles. Transmitir, construir conhecimento geográfico, considerando o que os alunos trazem de conhecimento, considerando a realidade deles, considerando a nossa dinâmica socioespacial, para que eles possam sentir significado e concretude em tudo aquilo que está sendo colocado durante as aulas de geografia. Tá certo? Então, a sugestão é que se trabalhe esses conhecimentos, esses conteúdos geográficos, através de uma perspectiva agregadora, através de uma perspectiva holística,
que é tudo isso que nós estamos discutindo, que os autores colocam para a gente durante todo o texto e mostram nos produtos da oficina que eles ministraram lá no evento de ensino no Distrito Federal. Eles mostram que essa perspectiva agregadora da geografia consiste em compreender o fenômeno através de diversos olhares. E esses diversos olhares só são possibilitados por quem faz geografia. Então, sintam-se privilegiados em poderem analisar um dado fenômeno, compreender um dado fenômeno de pesquisa, ou um dado fenômeno no qual vocês estejam inseridos, vocês estejam observando, através de vários olhares, porque é a geografia, é o conhecimento geográfico que nos possibilita olhar de diversas maneiras um mesmo fenômeno, certo? As outras áreas do conhecimento, elas são bastante pontuais, enquanto nós podemos observar sob o prisma político, econômico, natural, humano, de diversas dinâmicas que são postas, certo? Então, sintam-se privilegiados ao fazer o curso de Geografia. Nesse sentido, de acordo com tudo que foi colocado pelos autores de hoje, cabe ao professor essa consciência de quais são esses caminhos a serem percorridos para atingir esse objetivo maior, ressaltando sempre a importância do planejamento das aulas. Mas nem sempre vai sair como vocês esperam, mas vocês vão ter um norte a seguir, vocês vão ter um parâmetro, mesmo que não saia do mesmo jeito que vocês planejarem, tá certo? Então, tudo isso é muito importante para que a gente busque superar essas questões, superar essa dicotomia, buscar sempre o nosso espaço efetivo, ativo e efetivo dentro do processo de ensino-aprendizagem, dentro do contexto do ensino básico e da abordagem dos conteúdos pertinentes à disciplina, certo? Então, a gente também tem que ter em vista, diante disso tudo, né? Obviamente, nós temos que ter em vista que é justamente no espaço escolar e no espaço acadêmico que acontecem as principais transformações. Então, a partir da formação docente, que está sendo encaminhada aqui com vocês, também vão acontecer transformações que vão chegar ao espaço da escola, que vão ser implementadas por vocês, e que vão resultar em transformações gradativas na maneira como os conteúdos da disciplina de Geografia são postos no espaço escolar. De forma geral, os autores trazem essa reflexão para a gente hoje, de como nós devemos trabalhar esses conteúdos, de como nós devemos observar cuidadosamente a nossa área do conhecimento e prezar sempre por um trabalho realizado de forma a atingir os nossos alunos da maneira mais efetiva possível. Eu espero que vocês gostem da leitura e estou aqui à disposição para tirar dúvidas, caso queiram. Desejo uma ótima semana, fiquem com Deus e se cuidem nesse período de quarentena que nós estamos vivendo, tá certo? Tchau, tchau, ótimos estudos para vocês!